Paz do Senhor, povo de Deus, tudo em paz? Chegamos ao encerramento da nossa mensagem, do nosso estudo sobre limpeza da alma. E tenho certeza que esse encerramento será muito bom para a tua vida. Eu vou estar falando agora sobre bênção e maldição. Esse encerramento, irmão, está espetacular. Bênção e maldição é o nosso assunto que nós vamos estar abordando agora. Mas antes de começar o nosso estudo de fato sobre a limpeza da alma, a mensagem de número 10, eu quero convidar para você para dar aquele like especial no nosso canal. Eu não gostei. Vou ficar triste, mas dá o dedinho para baixo aí. Se você não faz parte da família Jofran Moraes, como aquele que é inscrito no nosso canal, quero convidar você para que você possa então inscrever-se e ser um divulgador, propagador deste canal. Nos ajude a chegar a 1 bilhão. Eita, como eu estou na fé, viu? 1 bilhão, ei, irmão Miqueias? 1 bilhão, maravilhas. Meus queridos, vamos lá, sem mais delongas, quero convidar os meus queridos e amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 28. Versículo de número 15. Daqui para dar 1 hora de gravação, eu acho, Deuteronômio 28. Versículo 15. Perdão, irmão. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Agora, quero levá-los ao versículo de número 15 do mesmo capítulo e versículo 16. Será, porém, que se não ouvirdes, veja, afirmativa, negativa, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Aí você tem a participação especial do gato. Olha aí a participação especial do gato. Olha aqui. Que tragédia. Meu Deus, ele vai já sair. Ele quer aparecer. Meu Deus do céu. Participação especial do gato, ó. Vai ficar famoso o gato. E a mão do meu filho. Vamos lá. Então voltamos para cá, para o nosso estudo sobre bênção e maldição em limpeza da alma. Bênção e maldição. Deixa eu me organizando aqui. Nós fazemos parte de uma árvore histórica de gerações. É bobagem pensar que apenas somos produtos de nossas próprias decisões e vontades. Na Bíblia Sagrada, vemos que várias gerações existiram e contribuíram para a formação de um grande homem. Exemplo, Davi. A paternidade de Jessé sobre Davi é registrada em toda a Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulo de número 3,
2 Crônicas capítulo 2, versículos 3 ao 15, vemos que Jessé era filho de Obed, que era filho de Boaz com Ruth. Portanto, no sangue de Davi estava a herança de um moabita, de fibra e caráter, tanto de Boaz como de Ruth. Herdamos e possuímos heranças genéticas de até 10 gerações. Creio que por isso a genealogia de Jesus foi tão completa. Os escribas registraram todos os nomes positivamente, para formar a herança genética de Jesus. Nos cromossomos estão impressos as características, às vezes dominantes, às vezes recessivas de todos os nossos antepassados. Ou seja, nos meus cromossomos estão registrados durante algum período esses, vamos dizer assim, características mais dominantes dos nossos antepassados. Quando estes se encontram com os cromossomos da mulher, definem-se as características encontradas. Porém, na carga genética fica todo o potencial. Todos estão impressos e estas são as heranças assinaladas. É aí que residem as enfermidades genéticas. É aí que nós observamos porque algumas deformidades. Uma pequena deformação dos cromossomos é suficiente para transmitir todas as heranças e doenças geneticamente transmissíveis. E por que existe aquela alteração no cromossomos? Por causa das maldições, dos pactos que os nossos antepassados fizeram. Vamos lá. O milagre da genética em nossa vida está em nossa formação. Existe um espermatozoide entre 150 milhões que vão alcançar o óvulo. E o óvulo é um dentre 500 mil. Nesta proporção, somos um dentre milhões. Então veja que você está aí ouvindo este vídeo, ouvindo esta mensagem de encerramento sobre limpeza da alma, é um milagre. Eu estar aqui com você é um milagre, porque eu sou um entre milhões. Quando foi para o espermatozoide entrar no óvulo, eu fui o vencedor. Eu venci milhões para estar aqui hoje. E você também venceu. Então, a minha vida ela já começa por vitória. Com isso, meus queridos, nós somos vencedores. Espírito familiares. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 5 diz assim: visitarei a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Escute isso aqui. Existe uma transmissão de heranças espirituais das gerações passadas para nós. Estas heranças tanto pode ser uma bênção como uma maldição. Existem pessoas que aceitam Jesus, mas existe uma herança maldita que veio dos seus antepassados e que precisa ser quebrada em nome de Jesus Cristo. E você vai quebrá-las. Então, a Bíblia na versão King James, versão inglesa, no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 31, e Levíticos, capítulo 20, versículo 6, diz assim: não voltareis para os que têm espírito familiares
para seres contaminados por eles. A alma que se voltar para espíritos familiares, eu me voltarei contra ela e a eliminarei do meio do meu povo. Interessante que nas traduções em português usamos as palavras necromantes, adivinhadores e feiticeiros para substituir esses espíritos familiares. Quando nós olhamos em inglês o termo espírito familiares, em inglês usa o termo espírito familiares para demonstrar que esses espíritos de adivinhação, necromancia, feitiçaria passam de geração em geração. E com isso, então, nos deparamos com a questão de bênção ou maldição. Então, há um acompanhamento por parte desses demônios sobre as famílias. Eles transmitem os mesmos vícios, comportamentos e atitudes. Às vezes é um pai que ele passa a vida fumando, bebendo, o filho vai no mesmo caminho. Às vezes é uma mãe que tem uma vida de prostituição, a filha vai no mesmo caminho. Às vezes o casamento da mãe se acaba, o casamento da filha se acaba, o casamento do filho se acaba e aquilo vem de geração em geração. Espíritos familiares que vão acompanhando aquilo dali. Mas em nome de Jesus eu quero declarar agora que se houver isso na tua casa, na tua família, será quebrado para a glória do Senhor nosso Deus. Nas culturas orientais, o elo familiar é muito forte. Os filhos têm uma total assimilação, comportamento dos pais. O mesmo nas civilizações ocidentais. Os elos de transmissão são fortíssimos. Esse texto da Bíblia que nós lemos, ele estabelece que a justiça e a iniquidade são pessoais e as consequências delas na vida das pessoas também são. Bênçãos e maldições. As consequências do pecado e da justiça, nível de juízo de Deus, é possível, é pessoal sim, mas a nível de ter transmissão de vícios e comportamentos, não. O distúrbio de comportamento de uma pessoa afeta toda a relação que possui com os demais. Deus não imputa o pecado e o juízo do filho por causa da maldade do pai. Mas o filho sofre em sua vida as consequências da maldade do pai. Então, quando a Bíblia nos diz que o filho não leva a culpa do pai, mas ele leva a consequência. Por exemplo, um pai que ele rouba, que ele mata, que ele é preso, que ele tem uma vida social disturbada, o filho, um homem de Deus, uma pessoa santa, separado na palavra, mas todas as vezes que alguém olhar para aquele moço vai lembrar das atitudes do pai, muito embora o filho não tenha nada a ver com isso. Socialmente, o filho leva a culpa do pai, espiritualmente não. Então, é aqui onde vemos as bênçãos e maldição. O futuro daquele filho será determinado por seus atos de justiça ou de iniquidade. Mas as consequências das suas atitudes e de seus pais, ele as sofrerá na sua vida. Sem dúvida, esses fatores não irão interferir em seu futuro. Contudo, escute, o filho poderá quebrar aquela cadeia de transmissão hereditária ou reforçá-la por sua própria conduta. Escute, uma maldição, eu expliquei no começo sobre a questão dos cromossomos que são transmitidos. Ou você dá continuidade à transgressão e pecado dos teus antepassados, ou você quebra esse vínculo em nome de Jesus e constrói a tua própria história. E com isso nos deparamos com bênção
ou maldição? O que você escolhe? O Salmo 109, versículo 17 e 19. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois não desejou a bênção, e ela se afasta dele. Vou repetir. Visto que amou a maldição, ela veio, ela se aproximou, ela chegou, porque não desejou. Pois não desejou a bênção. E ela fez o quê? Se afastou dele. Tanto a bênção como a maldição é uma força concreta. A bênção e a maldição, ela não é algo que eu possa dizer, não, mas não existe. Ela não é concreta. Você não pode pegar, né? Mas ela é abstrata. Você pode perceber. Então toda a bênção como maldição é uma forma de força concreta. Jacó abençoou seus filhos. Bênção profética. Gênesis capítulo 49, você vai ver quando Jacó, no momento da sua morte, ele chama todos os filhos ao redor da mesa e ele profetiza um a um. Ele profetiza sobre todos os filhos. E aquilo que ele botou sobre os seus filhos aconteceu. A força de uma bênção é incrível, irmão. Jacó e Esaú. Nós vemos ali que eles trocaram a bênção lá em Gênesis 27. Quando havia a bênção sobre Esaú, Jacó se aproveitou e trocaram as bênçãos. Uma bênção proferida e o cumprimento dela. Josué amaldiçoou quem reerguisse Jericó. Lá em Josué capítulo 6 e versículo 26. Olha só a profecia de Josué. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito, escute isso aqui, irmãos. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Olha que maldição. Isso vai se cumprir. Olha o cumprimento aqui, irmãos. 1 Reis 16 e 24. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou nele e chamou a cidade que edificou Samaria. O nome de Semer, dono do monte. Então, observe que houve aqui mais tarde uma interessante ação. Quando ele faz isso, quando ele faz esse cumprimento, mais tarde a cidade vai ser reconstruída, destruída, e há uma maldição sobre ela. 500 anos depois isso vai acontecer. Se não me engano é o rei Irão que vai reconstruir e a maldição vai vir sobre ele. Então, por causa de palavras, por palavras produzidas pelo coração aquecido da maldade, vem a maldição. Mas Jesus vem e quebra toda a maldição. Nossas palavras são matérias que damos ou para o Espírito Santo ou para o diabo. Ou eu dou matéria para o Espírito Santo usar, ou eu dou matéria para o diabo usar. Por isso a Bíblia condena os maldizentes. Com as nossas palavras ou edificamos ou destruímos. Isso é uma decisão sua. As palavras constroem ou destroem. Tiago 3,6 diz: vede que numa fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha, uma pequena palavra,
As palavras têm poder de encorajar ou abater, tristeza ou alegria, despertar a alegria ou a tristeza ou a angústia. Às vezes, você está tão bem, aí você conversa com uma pessoa, você sai deprimida, porque aquela pessoa é tão negativa que ela causa sobre ti uma opressão grande. Por causa das palavras não medidas, duras, desprovidas de misericórdia, lares são destruídos. Filhos abandonam os pais. Amizades são rompidas por conta de palavras mal produzidas ou palavras desmedidas. Provérbios 15 e versículo 1 diz: resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37 diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Irmãos, isso aqui é pesado, só que nós fazemos muito isso. Nós amaldiçoamos, espraguejamos, maldizemos, falamos palavras que desagradam ao próprio Deus. Isso tudo tem a ver com bênção e maldição. As nossas palavras, elas podem alimentar ou anular a ação de Satanás. A pergunta que eu quero te fazer é: tu alimenta ou anula? Tu vai dar arma para Satanás ou tu vai dar força ao Espírito Santo para trabalhar na tua vida? Salmo de número 141 e versículo 3. Davi temia falar irrefletidamente e diz: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu acho que tem irmãos e irmãs que a boca dele era para ser costurada com linha nalho, da grossura do meu dedo. Porque tem uns irmãos que deveriam morder a língua e a linguinha plaf, cair no chão. Porque ô línguazinha amaldiçoada. Mas Jesus liberta. Jesus liberta. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. Há pessoas que vivem amaldiçoando tudo. Sabia disso? Tem gente que amaldiçoa o salário, porque o salário é pouco. Amaldiçoa o emprego, porque não gosta do emprego. Amaldiçoa a família. Amaldiçoa os pais. Pais que amaldiçoam os filhos. As palavras são sementes que, caindo em um solo propício, achará condições favoráveis. Elas germinam, elas crescem, elas frutificam. São dois os seus frutos. Quais? Bênção e maldição. Tá vendo aí que o negócio é forte? Tiago 3,10 diz: de uma boca só procede a bênção e a maldição. Se eu fosse você que está ouvindo, quando ouvisse isso aqui, já dizia logo assim: misericórdia. Maldição, escute isso aqui, é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. É forte, né, irmãos? É forte. É forte. Na maioria das vezes, não temos consciência de que possamos estar passando essas autorizações. Em geral, fazemos mediante prognósticos negativos, que é popularmente conhecido como rogar
praga, jogar praga no outro. É dizer uma profecia negativa sobre alguém. De modo geral, é um momento de ira ou descontrole emocional, quando usamos os lábios para amaldiçoar uma outra pessoa. Às vezes você não diz com maldade, mas o problema é que quando você diz, ela pode não sair perversa do coração, mas quando você diz, o diabo pega, se eu vou fazer as tuas palavras acontecerem. Por isso que eu e você temos que vigiar os nossos lábios. Um dia você vai implorar a minha ajuda, diz alguém. O que você faz comigo, outros farão com você. Já ouviu essas frases? Um dia você vai implorar a minha ajuda, ou seja, está dizendo para o outro que ele vai passar situação tão ruim que ele vai chegar para você e vai te pedir socorro. Isso é jogar praga. As pragas se cumprem. As pragas se cumprem. Por desconhecer o poder da palavra, muitos vivem amaldiçoando. Quando usamos os lábios para amaldiçoar, estamos chamando a nós mesmos o que existe no inferno. Você está usando aquilo que está lá atrás. As maldições trazem opressão e possessão demoníacas. Opressão opera de fora para dentro. A possessão de dentro para fora. Nunca esqueça disso. Opressão opera de fora para dentro. Possessão de dentro para fora. Expressão, né? O diabo que te carregue. Vai pro diabo que te carregue. Quem já não disse isso? Ou seja, eu estou dando autoridade ao demônio para tomar aquela pessoa. Nossas palavras semeiam bênção e maldição sobre nós e sobre os outros. Transmita coisa boa. Diga, vai dar certo. Em nome de Jesus, o milagre vai chegar. Quando criticamos, difamamos, murmuramos, abrimos brechas para o inimigo. Então, ele apresenta planos. Ele apresenta planos, projetos, ideias que provoquem situações que sejam favoráveis à sua atuação. Conhecemos bem a história da figueira que Jesus amaldiçoou. Quem não lembra disso? Lá em Marcos 11:14. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E aí, alguém pode até dizer, quando foi no dia seguinte, a figueira estava seca, desde a ponta à sua raiz. Mas aí, talvez a gente até se perguntasse, por que Jesus fez isso então? Para mostrar aos seus discípulos o quão profundo pode ser o alcance da maldição. Também para que eles soubessem o poder que eles têm em suas palavras. Logo em seguida, ele acrescenta no versículo 23, se alguém disser palavras podem secar uma figueira ou transportá-la para um outro lugar. Portanto, é muito importante o poder da palavra. Mas tinha uma outra lição ali. Jesus, além de estar dando uma lição para aquelas palavras, ou para os discípulos, Jesus estava dando uma lição para as pessoas que estavam seguindo. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, não era tempo de figos. Então eu poderia, Jesus foi cruel. Não. Foi aproximadamente o mês de março. Os figos eles davam às vezes até em mês de junho e agosto, ainda achava alguma coisa. Ela estava verde, bonita. Ele estava dando uma lição para Israel. Israel estava daquele jeito, verde, bonita e sendo infrutífera. E o Senhor Deus estava chamando a atenção da nação. Então, não amaldiçoamos a nós mesmos
com frases tais como: eu sou idiota, eu não presto para nada, meu destino é sofrer, eu sou mesmo azarado, nasci para ser um fracasso, nunca vou vencer na vida. Nunca você deve dizer essas palavras, que são palavras de afirmação, de maldição para a sua vida. Você está se amaldiçoando, você está quebrando os teus potenciais. Você está dizendo que não é capaz, e você é capaz sim. Você pode. Você pode. Tudo isso é dito com uma dose de ira, desprezo por si mesmo. A afirmação desse tipo alimenta a ação do maligno nas nossas vidas. O Salmo 109, versículo 17: visto que amou a maldição, ela lhe sobreveio, e assim como não desejou a bênção, ela se afastou dele. Meus queridos, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Outros vivem se depreciando fisicamente, considerando-se feias. Não gosto do seu cabelo, não gosto do nariz, não gosto da boca. Acha-se muito gordo ou muito magro, alta demais ou baixa demais. Não estão satisfeitas consigo mesmo. Não aceitam como são. E o pior do que isso, vivem verdadeiramente um drama pessoal. Lá na primeira tema que nós trabalhamos, quem precisa de cura para a alma, era aquelas pessoas. Eu fiz uma pergunta: você se aceita como você é? Então a parábola das 10 virgens ou das 10 minas, o servo mau se condenou com as suas próprias palavras. A sua boca determinou seu julgamento. A palavra das 10 minas, né? Veja Lucas 19 e 21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém, lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabeis que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Ou seja, esse homem não se deu a mínima oportunidade. Ele foi logo se julgando, se condenando. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Entenda, seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi o que aconteceu com os judeus: guerra e derramamento de sangue, morte e exílio. 70 anos depois que eles disseram essa palavra aqui, 70 anos, o general Tito Vespasiano cerca a cidade de Jerusalém por aproximadamente 1 ano e 4 meses. Depois, ele mata pessoas, toca fogo na cidade e o povo é levado para o exílio. O que eles disseram? Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Caiu. O povo clamou maldição sobre eles. Não chamemos maldição sobre nós. Não chame maldição sobre nós, né? Não amaldiçoemos os outros. A história da mulher que o marido estava ensinando a dirigir o automóvel. Tu não sabe dirigir. Quando tu aprender a dirigir, tu vai bater esse carro. E o que acontece? Exatamente o que ele está dizendo. O homem estava paralítico por uma palavra que ele disse à sua esposa: você é burra, muito burra, não aprenderá nunca, você não aprenderá nada. A esposa ficou tão silenciosa por alguns momentos.
baixou a cabeça, pensativo. Depois olhou firmemente para o marido, descarregando toda a sua mágoa e ira, e sentenciou: Posso ser o que você disse, mas esta burra, que não aprende nada, um dia haverá de ouvir de você, implorando que a leve para um hospital, dirigindo no seu carro. Mas esta burra, que não aprende nada, não o fará, mesmo que você grite. Não aquele grito de estupidez, mas de dor, até de choro, de morte, e eu não atenderei. Levantando o lençol, mostrou as pernas paralisadas. Então, tudo o que ela falou se cumpriu. Ele estava com câncer e tinha 30 dias de vida. E lembrou-se de tudo aquilo. História contada pelo pastor Jorge Linhares. Então, observe. Jogou a maldição e aconteceu. Há pessoas que têm o prazer mórbido de depreciar os outros por causa de sua aparência física. Precisamos aprender a não amaldiçoar o outro. Não podemos criar cicatrizes, amarras. Não podemos criticar o outro pelo que ele é, pela sua forma física, de jeito algum. Muitas vezes criticamos a magreza, a obesidade, o modo de andar, o modo de falar, os cabelos, a calvície. A história de Eliseu, vocês devem conhecer, quando certos jovens começaram a zombar dele por sua calvície, eles estavam zombando de um profeta de Deus, e Eliseu os amaldiçoou. No mesmo instante, uma ursos saíram do mato e mataram 42 daqueles rapazes. Você encontra isso lá em 1 Reis. Ou seja, ciladas de maldições. Não amaldiçoe aos outros. Não amaldiçoar as autoridades. Precisamos, meus queridos, aprendermos. Êxodo 22 e 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Você não amaldiçoa as autoridades. Eclesiastes 10 e 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. Não amaldiçoar as autoridades espirituais. Né? Atos 23 e 5, e Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás maus do príncipe do teu povo. Paulo se retratou quando soube que estava diante do sumo sacerdote. Ele havia dado palavras pesadas. Depois, quando ele descobriu, ele pediu perdão. 1 Timóteo 2, 1 e 4. A Bíblia nos ensina a abençoarmos as autoridades e orarmos por elas. Mas em vez disso, irmãos, nós muitas vezes fazemos amaldiçoar. E como nós fazemos? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Não devemos amaldiçoar nossos filhos, mas abençoar, para que chamem ou cheguem às bênçãos. Pais que chamam os filhos de burro, maricas, malandrinhos, safado, moleque, vá para o inferno, vou te matar, diabinhos, anjinhos, com rabinhos, né? Ou seja, são pais que estão lançando sobre os seus filhos coisas ruins, irmãos. Interessante algo que se perdeu ao longo da nossa caminhada, né? Quando a gente era pequeno.
nós tínhamos o hábito de tomar a benção aos pais. Eu lembro quando eu era pequeno, eu estava no meu quarto, lá do meu quarto eu gritava para onde a minha mãe estava. Benção, mãe! E ela, Deus te abençoe, meu filho! Mas isso foi uma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Os filhos hoje se perderam o hábito de tomar a benção ao pai. Perdemos isso. Ninguém toma mais a bênção a ninguém. Ou seja, não pedimos a bênção do pai e nem a bênção da mãe. Casamentos que não tiveram a bênção dos pais, porque começaram errado. O pai não abençoou. E aí o casamento deu errado. São bênçãos e maldições. Precisamos compreender, irmãos, que temos que andar debaixo da bênção. Nomes próprios e seus significados. Qual a sua influência? Por exemplo, para a gente já entrar na parte final, concluir aqui. Existem alguns nomes que quando a gente é colocado nos nossos filhos, a gente precisa procurar o sentido deles. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Misael, quem é como Deus. Azarias, Deus é meu socorro. Ananias, Deus é misericordioso. Aí, Maria das Dores, olha o nome, Maria das Dores. Mara, amargura. Dolores, dor. Adriana, deusa das trevas. Cláudio, roxo, aleijado. Aparecida, sem origem. Então, é muito importante o pai procurar dar bom nome aos filhos. Homens que Deus mudou seus nomes. Olha só, Jacó, enganador, trapaceiro, Senhor Deus mudou para Israel, campeão ou vencedor. A nação de Israel não é filha de um trapaceiro, mas é filha de um vencedor. Por que Deus mudou o nome de Jacó? Porque ele ia ser Israel. Então já imaginou, em vez de ser Israel, o nome da nação ser trapaceira? Porque era o nome do patriarca. Saulo, altivo, grande, soberbo, Deus mudou para Paulo, pequeno. Simão mudou para Pedro, que é Petros, né? Fragmentos de rocha. Quem é a rocha? Jesus. E eu quero concluir, meus queridos, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter trazido a vocês 10 mensagens sobre cura da alma. E concluo dizendo para vocês 4 passos práticos para se manter em cura interior. Primeiro, não permita a ilusão das emoções que nos enganam, pois o inimigo sabe disso. Segundo, não desanimar se as tentações forem frequentes. Terceiro, abrevie o máximo o contato com aquilo que nos tenta. Não sejamos presunçosos, não subestime a carne. Quarto, não se exige força sobre-humana para a vitória. Essa força vem do Espírito Santo, que habita em nós e produz a força para fazer aquilo que não podemos fazer, ou fazer sozinhos, né? 1 Coríntios 10:13. Não vem tentação senão humana, e maior é o Senhor para dar o escape. O diabo entra por uma porta com a tentação. Imediatamente, Deus abre outra porta para eu e você sairmos por ela. 3 meios para Deus nos curar. Primeiro, sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Segundo, igreja. 3 meios para Deus nos curar. Igreja. Procura a igreja. Vá para o culto. Terceiro, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai dar-te condições para você vencer. 2 atitudes curadoras.
contentamento. Louve sempre a Deus. 1 Timóteo 6:6. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Se temos algo, fique contente com o que você tem. E uma vida de serviço. Seja útil no reino. Seja útil no reino de Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar o meu irmão e a minha irmã. E eu espero que ao longo dessas 10 mensagens que nós falamos sobre a limpeza da alma, o Senhor Deus possa ter falado ao teu coração. E agradecendo ao Senhor Deus, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, dê sempre aquela boa notícia, divulgue e seja, passa criatura, e seja um anunciador do nosso canal. Como eu sempre termino, foco sempre na fé.